Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Escuta Estuda. E hoje vamos iniciar uma nova playlist, a playlist de economia, que particularmente eu sinto um prazer em estudar essa matéria tão importante para explicar o nosso modo de vida atual. Há de se lembrar que a economia se divide em micro e macroeconomia, e principalmente quando falamos de microeconomia, temos que analisar diversos gráficos. Não há uma possibilidade real de tratarmos da teoria de preços, da elasticidade da demanda, da elasticidade da oferta, de todos esses pormenores sem analisarmos gráficos. E como a nossa proposta aqui é uma revisão por áudio, então vamos ter que pular esses assuntos de microeconomia e nos concentrarmos na macroeconomia. Claro, há diversos modos de iniciarmos a macroeconomia. Podemos falar das teorias keynesiana, da teoria clássica. Podemos começar com Adam Smith, David Ricardo. Vamos chegar em 1929, falarmos da lei de Say, ou mesmo já iniciarmos pelo Keynes, que a partir de 1930 tem a sua teoria posta em prática por diversos governos nacionais. Mas também podemos começar por outra forma, um pouco mais didática, se tratarmos dos objetivos clássicos da economia, tanto dos neoclássicos, dos antigos clássicos, como dos keynesianos. Os objetivos fundamentais de uma economia, de uma política macroeconômica, tanto a nível monetário, fiscal e creditícia, tanto a esses níveis, todo o objetivo perseguido pelos governos é estabilidade dos preços, ou seja, controle da inflação, a busca pelo pleno emprego, apesar de que os clássicos dizem que isso é possível, e o Keynes diz que isso é uma pura fantasia, o pleno emprego. Mas a gente vai ver logo à frente, bem à frente, quando formos falar das teorias. O crescimento econômico sustentável e o equilíbrio da balança de pagamentos, né? Seriam esses os quatro principais objetivos, né? Estabilidade de preço, ou seja, controle da inflação, o pleno emprego, o crescimento econômico sustentável e o equilíbrio da balança de pagamentos. Veja, os senhores e senhoras, que existe uma contradição que é aceita na economia, de que dois desses principais objetivos de políticas econômicas, o controle da inflação e o crescimento, são contraditórios, porque crescimento ele vai gerar inflação. E para controlar a inflação tem que diminuir o crescimento. Mas é também possível discutirmos melhor isso bem à frente, quando falarmos de que quando ocorre essa contradição aparente em países ricos com renda alta, não há uma pressão da inflação quando há um crescimento econômico, mas quando isso ocorre em países de renda média, baixa ou baixa, existe sim uma pressão maior pela inflação. Mas logo à frente, quando formos falarmos das teorias, nós podemos tratar melhor desta questão. Mas primeiro temos que falar aqui das noções de mercados, que vamos iniciar falando aqui da existência de vários tipos de mercados estudados pela economia, né? Nós temos o mercado de bens e serviços, aonde tem a questão dos bens de consumo, bens de capital, iremos explicar dos fatores de produção. O mercado dos fatores de produção,
onde temos trabalho, terra e capital. Temos o mercado financeiro, né, que é colocado como exemplo a Bolsa de Valores, o mercado de câmbio, o mercado de crédito, né, empréstimos de financiamentos, que fazem o sentido da existência dos bancos, o mercado de crédito. Temos o mercado de capitais, temos o mercado monetário, que é o oferecimento de moeda, né, a oferta e a procura. Temos o mercado de commodities, temos os mercados de concorrência. Esse é importante para iniciarmos aqui a nossa explicação. Mas tem um mercado informal. Voltando a essa questão ainda, o mercado de concorrência. Este é o maior dos mercados. É o que de fato as pessoas veem acontecer a todo o momento, seja na internet, ali nas plataformas que vendem produtos, seja no próprio mercado do bairro, seja no shopping, seja nos mercados atacadistas e outros, aí que nós temos o mercado de concorrência. Dentro dele, dependendo da forma como ocorre essas trocas, nós temos os tipos de mercado de concorrência. O da concorrência perfeita, o monopólio, oligopólio, concorrência monopolística. Claro que, dependendo do autor, tem diversos outros exemplos de mercados de concorrência, né? Tem o oligopsônio, o monopsônio, mas vamos nos ater na literatura nesses 4 principais, né? Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística. Concorrência monopolística, já se sabe, um único ofertante para diversos demandantes. O oligopólio, poucas empresas ofertantes para muitos demandantes, né? E a concorrência perfeita, que é um modelo que se pretende a todos os mercados, a regulação, né? Inclusive no Brasil a lei tentando regular esses mercados, esse tipo de concorrência é o ideal para que se tenha pelo menos uma regulação da economia, né? O que todos buscam se aproximar, porque pelos manuais de economia, este mercado totalmente perfeito é irreal. Ele não ocorre, porque seria presumir que todos os produtos fossem homogêneos, ou seja, iguais, semelhantes. Ocorreria talvez, em tese, numa feira, uma feira livre, onde todos sejam obrigados a vender apenas frutas. Aí, claro, os produtos seriam semelhantes, né? Quem vende maçã vai concorrer com quem vende também maçã. Os produtos são semelhantes, homogêneos. E todos os ofertantes, eles são tão numerosos, os ofertantes, que nenhum deles consegue ter poder de mercado, de estabelecer os preços, de ter uma barganha sobre os demandantes. Então, na concorrência perfeita, em tese, existe um número muito grande de ofertantes. Claro que existe um número muito maior de demandantes, mas pelo número de ofertantes, eles não conseguem, nenhum deles separadamente, nem se fizer um grupo razoavelmente grande, consegue naquele momento dominar o mercado. Aí chegamos à concorrência perfeita. Como esse é o objetivo, porém, em análises do capitalismo, né, existe uma tendência ao monopólio, porque se você tem um ambiente de concorrência entre as empresas, é claro que várias empresas vão sendo levadas à falência, enquanto vai durando poucas, até que em algum momento vai sobrar apenas uma, vai tender ao monopólio. Tende ao monopólio, a própria dinâmica da economia em vários setores tende ao monopólio. Porém, existe a necessidade, claro, de o governo regular
dependendo da sua linha teórica adotada, seja liberal ou seja keynesiana, para regular para que não aconteça isso. Mas, enfim, busca-se um mercado eficiente, né, uma concorrência perfeita, número quase infinito de produtores e consumidores, produto homogêneo, mas ou semelhante. Não existe barreira à entrada de novos participantes como ofertantes neste mercado de concorrência perfeita. Contudo, não é assim que acontece em grande parte da economia. E aí que nós chegamos às falhas de mercado, as chamadas falhas de mercado, que nos mostram que o Estado, no seu objetivo, nas suas funções, que é distributiva, estabilizadora, alocativa, nesse objetivo, eles vão atuar para tentar resolver as falhas de mercado e tentar o máximo possível fazer com que aquele ambiente aproxime-se do mercado perfeito, do mercado eficiente, faça o mercado se tornar eficiente, tentando chegar, né? As funções públicas, né, da economia, da intervenção do Estado na economia, né, sendo a distributiva, a estabilizadora, a alocativa. A estabilizadora busca 3 daqueles objetivos clássicos que colocamos aqui: o emprego, o crescimento sustentável e o controle da inflação. Busca 3 desses objetivos, e nesses 3 desses objetivos eles serão buscados através de políticas econômicas, fiscal e monetária, que também iremos explicar melhor à frente qual é a diferença das duas políticas, a fiscal e a monetária. Mas podemos dizer que a busca dessa função de estabilizar a economia, ela vai nos levar ao combate do que é chamado de falhas de mercado, ou seja, dinâmicas que não permitem que o mercado se desenvolva ou permaneça no mercado próximo à concorrência perfeita. Essas falhas, elas são externalidades, aí vamos explicar o que são externalidades, bens públicos, falhas da informação, mercados incompletos, riscos pesados, falhas na competição, que aí vai gerar o chamado monopólio natural, e a existência de desemprego e inflação. São esses os chamados falhas de mercados. Falhas de mercados, né? As externalidades, vamos começar com elas. Elas são ações práticas que podem existir dentro do mercado ou fora também do mercado, que geram impactos na vida pública e podem também gerar impactos positivos ou negativos no próprio mercado. Impactos positivos, eles vão fazer com que o mercado se desenvolva para o mais próximo do mercado de concorrência perfeita. Porém, as externalidades negativas, elas impedem isso, né? Elas impedem que isso aconteça. E é claro, essa externalidade ela tem que ser combatida. Por exemplo, uma forma de combater essas externalidades pode ser a questão do imposto. Quando você tem o uso de drogas, elas podem causar, né, uma externalidade negativa. Se você deixar com que drogas possam ser consumidas à vontade pela população, e essa população não perde o controle, e grande parte de seus indivíduos tornam-se viciados, então você vai começar a ter uma falha social gigantesca, né? Necessidade de hospitais,
necessidade de maior policiamento para que eles não atrapalhem também o desenvolvimento econômico das pessoas que não estão usando drogas, falta de pessoas qualificadas, porque muitas delas entraram nas drogas. E aí o que você tem que fazer com essa externalidade? Se a droga é legal, você pode aumentar a tributação sobre ela, você pode meter imposto sobre ela, como por exemplo as bebidas alcoólicas, o cigarro. Você pode combatê-las. Se ela não é legal, você tem que combater por via policial, investigação e outras coisas, porque causam externalidades negativas que atrapalham o desenvolvimento econômico e social. E aí tem que ser combatida. Esses são exemplos de externalidade. Temos também os bens públicos. Os bens públicos, por assim dizer, eles são bens que, de certa forma, não há como você separar, particularizar o uso do bem público. Você tem, por exemplo, o problema que eles chamam de problema do carona. O carona é aquele que vai ter os benefícios do uso ou da proximidade do uso sem a possibilidade de particularizar, sem a possibilidade. Como um exemplo nos manuais de economia são os fogos de artifício. Você pode até cobrar um posicionamento melhor das pessoas para verem os fogos de artifício, mas você não tem como particularizar. Somente vai ver os fogos de artifício quem pagar. Não há possibilidade de realizar esse tipo de particularização nos bens públicos. Você pode falar do mar, do uso do mar, né? Na Constituição brasileira é um bem público que não pode ser restringido, não pode ser particularizado, é um bem público de uso de todos. Pessoas podem sim, em certas áreas, construir mansões à beira do mar, etc., mas o próprio mar não pode ser particularizado por indivíduos que tenham talvez um poder financeiro maior. Então nós temos essa questão, né? E no bem público tem que se lembrar também que eles têm algumas características, ou seja, ele não é rival. Não é rival quer dizer o seguinte: ele não há como você ter um outro bem que rivalize, porque já que o custo do consumo ou de ter algum tipo de aproveitamento desse consumo é zero. É zero, porque o bem público, o ar, por exemplo, o ar, o meio ambiente, são bens públicos. Não há um outro bem rival que possa fazer você poder escolher economicamente entre aquele ou outro. Não existe rivalidade. Então, os bens públicos, eles são não rivais. Ou seja, o custo de produção para cada um de cada um dos consumidores é de soma zero. Não precisa de nada para poder consumir de uma forma ou de outra, mesmo que se dê preferência a quem pague, todos irão consumir de uma certa forma. O custo marginal da produção desse bem público é zero, porque ele já existe, ele está na natureza. É o meio ambiente, é o mar, as águas, os rios, etc., né? Não é exclusivo, ou seja, não há como você particularizar. Todas as pessoas podem ter acesso ao bem público, né? Ele não é excludente, ele não tem como excluir. Então há de se pensar nesse ponto dessa falha de mercado do bem público, né? Falha da informação. A falha da informação, né? Inclusive já nas leis que regulam os mercados no Brasil, buscando o mercado perfeito,
essas leis, elas combatem essa falha de mercado chamada falhas de informação. Por exemplo, indivíduos que possuem informações privilegiadas sobre o mercado, sobre decisões que serão tomadas por governos, tendo esta informação privilegiada, eles podem se adiantar a certas decisões dentro do mercado e tirar vantagem, ganhar muito dinheiro, sabendo aonde que está um plano diretor de uma cidade, antes mesmo que ele seja publicado, e comprar terrenos para naquela direção. É claro, acontece isso em muitas e muitas cidades, né? Ou em termos, até nas cidades grandes, ou outros exemplos, né? Diretores de grandes estatais, né? Por isso que, em grande parte, quando se fala da sociedade de economia mista, da empresa pública, autarquias, se diz que no momento que um indivíduo sai da direção desses órgãos, ele tem que passar um período de quarentena, porque as informações que ele tem são importantes e pode até mesmo dar-lhe vantagem diante do mercado. Temos mercados incompletos também. Sobre as falhas de mercado, mercados incompletos, existe uma necessidade de desenvolvimento deles, mas não há nenhum tipo de desenvolvimento naquele mercado. Não há. Então, o governo entra naquele mercado, ou então ele simplesmente não deixa aquele se desenvolver. Se depender de uma análise econômica, uma análise macroeconômica sobre o desenvolvimento social, econômico do país, existe o que eles chamam ali de gargalos do desenvolvimento econômico. Esses gargalos, eles geralmente estão nos chamados mercados incompletos. Mercados que não há desenvolvimento ainda, seriam necessário que estivessem em certo estágio de competição, mas muitas vezes está no estágio zero, primordial, e precisam que eles sejam desenvolvidos. Aí que entra o Estado, uma vez que os particulares não existem para tomar a frente daquilo. E aí o Estado vai lá e toma, e depois, na frente, através do regime de concessão, através de competição, possa fazer com que aquele mercado se desenvolva, né? Podemos ter um exemplo ali do petróleo. Do petróleo, no momento que é lançada a Petrobras, no segundo governo do Getúlio Vargas, em 1950, existia um mercado incompleto, porque o Brasil sabia-se que tinha muito petróleo, né? E as petroleiras, principalmente as Sete Irmãs, elas queriam tirar petróleo do Brasil, mas existia uma campanha nacionalista para que se criasse uma estatal que pudesse fazer essa atividade, uma vez que o mercado nacional de petróleo ainda estava estagnado, estava na fase inicial, era totalmente incompleto. Existia a demanda, mas não existia a oferta. Talvez essa seja a palavra mais importante, a frase mais importante para caracterizar o mercado incompleto. Há a demanda, mas não há oferta. No caso da Petrobras, existia a demanda por petróleo, estava chegando carros no Brasil, estava precisando também asfaltar, né? O petróleo também serve, plástico, tudo isso estava crescendo no país, na industrialização de base, e precisava-se de petróleo. Existia bastante petróleo no Brasil, mas não havia a oferta, não havia estrutura montada para ofertar esse petróleo. Aí vem o mercado, vem o Estado e inicia a construção disso. Existe também
nas falhas de mercado, os riscos pesados. Os riscos pesados são mais ou menos, explicando aqui, já um exemplo internacional de risco pesado, que é a formação da NASA. Na época em que a NASA foi criada, nós tínhamos o Sputnik dos soviéticos já sendo lançado e fotografando os céus, principalmente os céus dos Estados Unidos, sem os Estados Unidos ter nenhuma tecnologia espacial ainda. O início da corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos já tinha começado com a vantagem da União Soviética. E os Estados Unidos estavam bem atrás. E a iniciativa privada nos Estados Unidos não tinha nenhum interesse em investir no espaço, mesmo porque os investimentos que seriam feitos para o espaço, naquela época, tinha os chamados riscos pesados. Os riscos pesados era gigantesco o investimento, a promessa de retorno era longínqua, existia a possibilidade nem sequer ter retorno dos investimentos quando se falava em lançar satélites, só tinha um satélite, que era o Sputnik, ainda lá no espaço. Então ninguém das grandes corporações privadas queria participar do negócio junto com o governo americano. Eles não iam receber, os riscos eram muito grandes, as falhas, possibilidades de investir muito dinheiro e não sair nada de lá era gigantesca. E os Estados Unidos precisavam dar uma resposta à União Soviética, precisava iniciar a construção de uma estatal, porque ninguém na iniciativa privada queria, para poder desenvolver a área espacial. Se não tivesse feito isso, a União Soviética tinha ganhado a corrida espacial. Falhas na competição, no poder de mercado, que são oligopólio, monopólio, oligopsônio e diversas outras falhas, mas principalmente nessas falhas de competição nós temos o chamado monopólio natural. Monopólio natural é que, para desenvolver aquela atividade econômica, não há formas de diversidade de ofertantes. Como, por exemplo, uma certa área que é preciso fazer que se gere energia naquela área, onde vai ser construída uma estação de captação de ventos, eólica, ou então uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica talvez seja o exemplo mais concernente a falarmos aqui da falha da competição. Então você tem ali o rio, o curso do rio, a possibilidade de fazer uma hidrelétrica ali, como Itaipu. Não há como você fazer com que exista diversas Itaipus ali no mesmo rio para poder competir umas com as outras. Isso é inconcebível. Ou seja, é um monopólio natural. É um monopólio que não existe forma de você diversificar. E aí, obviamente, o Estado tem que entrar e regular este ofertante, para que ele não abuse do poder que ele tem. Então, existem as agências que possam regular. Claro que se você ampliar o mercado de energia no Brasil, de pegar não só um único rio, como no caso do Rio Paraná, citado aí, mas pegar todos os rios, São Francisco, Rio Amazonas e diversos outros, e aí você considerar o mercado nacional, aí sim, não tem monopólio natural, mas você considerar um único curso de água, você vai ter o monopólio natural. E por fim, para terminarmos este resumo de meia hora, a existência de desemprego e inflação. A existência desses dois
são também considerados falhas de mercado, né, que são parte dos objetivos a serem combatidos das políticas macroeconômicas. Combater o desemprego, ou seja, gerar emprego, o máximo possível de geração de emprego e combater a inflação. Só que, como eu já disse, existe um paradoxo nisso, pois quando a economia inicia a sua atividade, também existe a possibilidade de gerar pressão por inflação. Aumenta-se a demanda, as pessoas começam a ser empregadas, começam a ter empregos melhores, ganhar mais, ou seja, passa-se a consumir mais. Consome-se mais e a produção não acompanha. A produção não é tão rápida assim, conforme vai aumentando o número de empregos. E como a produção não é tão rápida assim, o ofertante, em vez de ele não tem como momentaneamente aumentar o número de peças produzidas, ele aumenta o preço. Quando ele aumenta o preço, o seu concorrente aumenta, o seu fornecedor aumenta, aquele que compra dele também aumenta os preços. E aí nós temos a inflação. E para que isso seja controlável, aí se faz a política, ou política fiscal, aumentando impostos, ou política monetária, aumentando taxas de juros, que vai gerar diminuição da atividade econômica. Diminuição da atividade econômica vai diminuir a pressão inflacionária, porém, aí que vem os efeitos controversos, que são o aumento do desemprego. Bom, muito obrigado por quem escutou até aqui o nosso resumo de economia. Futuramente faremos novos resumos de economia. Vamos falar das contas nacionais, vamos falar sobre a questão do PIB, de como que se mede o PIB, né, da poupança, que é a renda menos o consumo, mostrar que os países ricos, quando tem um crescimento econômico, eles não são tão grande esse crescimento, porém a pressão inflacionária é menor do que países pobres. Quando o país pobre começa a crescer, a pressão inflacionária é maior. Aí vamos explicar o porquê disso. A poupança geral, que é a renda das famílias mais a renda do governo, mais as relações, né, as trocas das relações externas. Vamos falar do PIB, o PIB que é o consumo das famílias, mais o investimento, mais os gastos do governo, mais as exportações, menos as importações, e etc, etc, etc. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Estude bastante e se inscrevam no canal, dão um joinha e até o próximo áudio resumo.